Boa tarde a todos. Vamos então dar início à nossa audição. Agradecer antes de mais a presença dos peticionários, na pessoa da primeira subscritora, da Sra. Conceição Alpiarça, que era isso que eu ia questionar, qual das senhoras seria, que não tenho o prazer ainda de conhecer, e cumprimentar naturalmente também os representantes, penso que da Zero e da Troca, correto? Agradecer a vossa presença aqui, terão a oportunidade de detalhar um pouco mais a vossa iniciativa. Portanto, segundo o que já vos foi indicado, terão um período inicial de cerca de 10 minutos que podem partilhar entre vocês da melhor forma que entenderem. Daremos depois de seguida a palavra a cada um dos senhores deputados representantes de cada um dos partidos, que poderão fazer uma intervenção, colocar-vos algumas questões e depois terão então um período final que também tentaremos não passar dos mesmos 10 minutos. Nós depois teremos plenário às 15 horas, mas portanto a ideia é podermos vos ouvir para que depois possa ser elaborado o relatório desta petição e portanto dava desde já a palavra, não sei quem irá começar, é a Sra. Conceição. Tem só que ligar, tem o botão, ok. Para já agradecer esta audiência, que sabendo nós que era um direito nosso, mas de qualquer maneira é muito bom ter vindo calhar exatamente numa altura em que Portugal vai ter que tomar posição relativamente a este tratado no Conselho da União Europeia. Acho que não vale a pena estar a apresentar, para não perder tempo, a troca. A troca já esteve aqui várias vezes, portanto, acho que todos devem saber mais ou menos o tipo de trabalho que nós fazemos. Queria só ressalvar que somos um coletivo partidário e que nos regemos fundamentalmente pela defesa da coisa pública. Vou passar então a apresentar o Pedro Nunes, a Ana Moreno e o João Gama. João... Pedro, já disse Pedro Nunes. Quero antes de mais recordar que a Assembleia da República, em 3 de fevereiro de 2021, aprovou uma recomendação ao Governo no sentido de garantir uma reformulação profunda do TCE, nomeadamente no que concerne ao ISDS, o que não veio a acontecer no processo negocial. Assim, o apoio público do Governo a uma eventual saída coordenada parece ser a forma mais adequada de corresponder à vontade expressa pela Assembleia da República. De resto, há 2 argumentos recorrentes de quem defende a permanência no Tratado da Carta de Energia que carecem de fundamento. Um deles é que o TCE, com o seu mecanismo ISDS, é necessário para atrair investimento estrangeiro. Vários são os estudos que provaram, já que os tratados de investimento, como o TCE, não estão entre os fatores decisivos que levam os investidores a investir. O outro é que o TCE modernizado seria necessário para promover o investimento em energias renováveis. Ora, em outubro passado, e pela segunda vez, a própria Federação Europeia para as Energias Renováveis emitiu uma nota de imprensa intitulada "É tempo de acabar com o Tratado da Carta da Energia e de avançar com a transição energética europeia". Estudos académicos comprovam também que os tratados de investimento não são um instrumento eficaz para atrair investimento em geral, incluindo em energias renováveis em particular. Facto é que o IPCC, painel intergovernamental da ONU sobre alterações climáticas, advertiu que acordos internacionais de investimento como o TCE podem, e passo a citar, ser utilizados por empresas de combustíveis fósseis para bloquear a legislação nacional destinada a eliminar gradualmente a utilização dos seus ativos. Fim de citação. E o relatório do IPCC de 2022 refere explicitamente que o tratado passo a citar, sério obstáculo à mitigação, fim de citação, dos efeitos do aquecimento global. Vale a pena repetir, de acordo com o IPCC, este tratado é um sério obstáculo à mitigação. Facto é que o TCE é o tratado mais perigoso do mundo, o que mais casos ISDS já despoltou, mais de 130, condenando países e povos a pagarem milhares de milhões de euros de indemnização por supostos lucros futuros.
Muitos dos casos são contra medidas governamentais em prol do clima, tais como a eliminação progressiva da produção de energia a carvão, nos Países Baixos, a proibição de perfuração de petróleo ao largo da costa, como em Itália, e a proibição de projetos de fraturação hidráulica, fracking, na Eslovénia. Acrescente-se ainda que isto corresponde à ponta do iceberg. Os maiores impactos do TCE decorrem da inibição regulatória que o tratado provoca. Facto é que, de acordo com um estudo conduzido por uma das autoras principais do IPCC, a doutora Samina Yaheb, entre 2018 e 2050, o TCE protege um volume de emissões que é 5 vezes superior ao volume que a União Europeia pode emitir no mesmo período se quiser atingir o alvo de 1,5 graus estabelecido no Acordo de Paris. O TCE é, pois, completamente incompatível com os compromissos climáticos assumidos pela União Europeia. Deve também acrescentar-se, já fora da esfera ambiental, mas ainda dentro da esfera mas ainda dentro das questões energéticas, que o TCE impossibilita qualquer política, por mais razoável e adequada que seja, com o propósito de combater a pobreza energética ou as rendas excessivas. Como um mecanismo ISDS cria um conflito de interesses desfavorável aos Estados, quanto mais os árbitros favorecerem os investidores e desfavorecerem os Estados, maior o seu rendimento futuro, mesmo medidas adequadas dentro da esfera regulatória dos Estados podem dar origens a indemnizações incomportáveis, o que significa a energia mais cara para toda a sociedade, sem exceção, o que num contexto social e económico como o português pode ser muito problemático. Ora bem, boa tarde a todos. Pedro Nunes, em representação da Associação Zero. Eu agora vou falar um pouco da parte da situação em termos europeus do tratado. Nós temos um conjunto de países, neste momento temos Espanha, temos os Países Baixos, a Polónia, França, Eslovénia, Alemanha, Luxemburgo. Eles todos, um a um, nos últimos 7 meses, eles abandonaram o tratado. Por outro lado, nós temos que a Itália já o tinha feito em 2016 e neste momento nós temos então um conjunto de 8 países na União Europeia que abandonaram este tratado e que representam 70% de toda a população da União Europeia. Por outro lado, nós temos que a via da modernização do tratado, que era uma via que estava a ser promovida pela Comissão Europeia, acabou por ficar num beco sem saída, porque tivemos várias abstenções da França, dos Países Baixos, da Espanha e da Alemanha, e este ponto, o ponto da modernização do tratado, acabou mesmo por ser retirado da agenda da Conferência da Carta da Energia que ocorreu o ano passado em novembro de 2022. Nessa mesma altura, nós tivemos que o Parlamento Europeu aprovou com uma ampla maioria uma resolução que instava a Comissão a iniciar uma retirada conjunta de todos os países, ou seja, retirada em bloco da União Europeia do tratado. E há aqui algo a ressalvar, é que esta votação foi uma votação que ideologicamente é significativa, porque nós tivemos que o único grupo em todo o Parlamento Europeu que votou contra foi o grupo da extrema-direita. Todos os outros grupos parlamentares do Parlamento Europeu votaram maioritariamente a favor, com alguns grupos mesmo a votar inteiramente a favor. E agora passo... Portanto, depois de termos visto qual é a situação atual, vendo em termos de perspectivas, onde é que nos encontramos, portanto, depois de a Comissão Europeia, durante muitos anos, ter defendido o Tratado da Carta de Energia e ter promovido a sua modernização, em 7 de fevereiro deste ano, a Comissão emitiu um non-paper para os Estados-membros, em que recomenda a primeira opção, portanto, apresentou 3 opções possíveis e recomenda a primeira opção aos Estados-membros, considerando-a inclusivamente inevitável devido aos anúncios de vários países abandonarem o Tratado da Carta de Energia. Portanto, as 3 opções
as 3 opções de que estamos a falar. A primeira seria uma retirada coordenada da UE, da Euratom e dos Estados-membros do TCE, portanto esta é recomendada. E porquê é que ela é recomendada? Porque simplesmente o processo é extremamente facilitado, é um processo que reduz ao mínimo o processo jurídico, os riscos de ISDS, que, como todos sabem, estão inerentes à cláusula de caducidade do TCE, que é de 20 anos, e, além disso, é a única opção que realmente tem uma ambição climática que corresponda à crise em que nos encontramos. A opção número 2, que a Comissão também apresentou, implica a saída da União Europeia e da Euratom, mas dando previamente a autorização a que alguns Estados-membros se mantenham no TCE na sua versão modernizada, ou seja, a modernização tem que ser adotada no conjunto de todos os países que fazem parte do Tratado da Carta-Energia, que, como sabem, são 53 e que vão desde Turquia, Cazaquistão, portanto, todos os países ali que resultaram da fragmentação da União Soviética. E, neste caso, os procedimentos já iam ser bastante mais complicados, porque, ia acontecer que alguns Estados iam ficar dentro do TCE, outros iriam sair. Isto, com certeza, que não agrada minimamente à própria Comissão, porque, no fundo, fragmenta o posicionamento da própria União Europeia, não é? Porque cada um iria fazer como considerasse mais adequado, iria aumentar os riscos de casos de ISDS e seria, mesmo em termos do sinal internacional que seria dado com esta opção, seria bastante dúbio. A terceira opção, essa então ainda é mais confusa mesmo em termos internacionais, porque seria um processo paralelo, ou seja, ao mesmo tempo que o Conselho teria que adotar a modernização, paralelamente iria dar início aos procedimentos de saída da União Europeia, de forma coordenada. Portanto, este caso realmente seria extremamente confuso, para além de que, em termos do Parlamento Europeu, ia criar uma situação extremamente difícil, porque o Parlamento Europeu já se pronunciou claramente contra esta modernização da forma como foi feita. Concluindo, a cláusula de caducidade não é uma razão, ao contrário do que tem sido extremamente divulgado, a cláusula de caducidade não é uma razão para os Estados permanecerem no TCE. A cláusula de caducidade pode perfeitamente, e isto é uma conclusão retirada por diversos especialistas jurídicos e que não é por acaso que levou à saída da Espanha, do país com o qual Portugal tem tantas decisões comuns em relação à energia, como sabemos. Portanto, eles resolveram sair porque existe, de facto, a possibilidade de neutralizar, ou seja, fazer um acordo de neutralização na acessão do artigo 41 do Acordo de Viena da Convenção sobre o Direito dos Tratados, que permitiria, dentro desse acordo, excluir o ISDS, o mecanismo ISDS, não é? Penso que é do conhecimento geral, retirá-lo portanto, não neutralizar o ISDS. Portanto, mais uma razão exatamente para sair do TCE e fazer esse tal acordo entre os países que o quisessem fazer. Portanto, só esta opção 1, que a Comissão Europeia está realmente a propor, é que faz sentido, tanto em termos das medidas de proteção ambiental, que são subejamente conhecidas, assim como porque é um tratado que realmente ameaça
os cidadãos, a soberania dos Estados e o planeta. Estamos mesmo a acabar, só para terminar, fazer realmente um apelo de que é absolutamente impreterível que Portugal se posicione anunciando a saída do Tratado da Carta de Energia, que, como já se viu, não faz qualquer sentido e que, neste momento, é importante reforçar o conjunto de países que já anunciaram e alguns já comunicaram a Portugal, como sabem, Portugal é depositário do TCE, já comunicaram que e enviaram a sua nota de saída do TCE, de retirada do TCE. É tudo, muito obrigada, estamos abertos a quaisquer perguntas que queiram formular. Muito obrigada, nós é que agradecemos. Iremos então dar início às intervenções, questões por parte dos senhores deputados. Teremos 4 minutos para cada grupo parlamentar e 3 minutos para os deputados únicos. Só temos presente a senhora deputada do PAN. Eu irei iniciar pelo grupo parlamentar do PSD. Eu, enquanto relator, e em nome do PS, farei a intervenção no final, depois de todos, e darei então a palavra ao senhor deputado Carvalho. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Conceição, o Pedro, a Ana e o João. Espero ter decorado os nomes todos. Cumprimento e agradeço muito. É sempre muito bom que a sociedade civil também puxe pelo Parlamento e vice-versa quanto a estas matérias. Quanto à matéria do tratado, enfim, as coisas de facto passam com o tempo. A Ana estava a fazer referência a quando ele foi para tirar os países emergentes da garra da União Soviética e, no fundo, dar aos investidores a leste garantias contratuais, salvaguardas do seu investimento, o que para nós faz sentido, não faz sentido é que seja no carvão e em coisas que não devem ter investimento ou que devem deixar de ter investimento. E, de facto, nós, PSD, e nós, PSD, no Parlamento Europeu, a nossa delegação de deputados europeus também fez parte desse conjunto de deputados e de forças políticas que pedia a modernização do TCE, porque, por um lado, parar com o carvão pare-se. Eu acho que há Estados que conseguem fazer isso, cumprem os seus compromissos, mas, enfim, não faz sentido isso continuar num tratado destes, as coisas passam com o tempo. Mas ele também teve virtudes. Nós, na altura, discutíamos, por exemplo, quando o governo do PP espanhol, aliás, da mesma família política do PS, quis rasgar os contratos com renováveis, a Carta de Energia também protegeu investimentos como esses. Portanto, também era a Carta de Energia a proteger investimentos da descarbonização, e por isso é que nós ficamos sempre e temos esta posição de base. Isto, no fundo, não tenho uma pergunta para vos fazer, mas gostava de vos, no fundo, libertar a nossa posição, que é esta de base, que é, servindo para proteger investimentos na descarbonização, nós queremos esses instrumentos. Se não for este, que seja outro. Muito bem. Mas por isso é que tivemos esta linha até agora, esta derradeira decisão, tivemos essa linha junto da Comissão Europeia, junto do Parlamento Europeu, de facto de modernizar o tratado a bem da virtude que ele tem e a bem de, no fundo, não criar aqui uma situação em que a desproteção dos investimentos fósseis, que nós não discutimos, atingisse investimentos que são necessários à descarbonização. Ora, isso já não se coloca. Portanto, isso terminou recentemente. Não é assim que temos uma saída na União Europeia. É uma saída que nós desejávamos fosse conjunta, de modernização conjunta, mas, enfim, isso a Ana explicou muito bem que não dá para acontecer. E, portanto, posto isso, nós estamos a favor de debater aqui. No fundo, este passo que nós estamos a dar aqui é de avançar com a vossa petição, que é de que este assunto seja debatido aqui no Parlamento, com posições tomadas, com recomendações ao Governo, com um posicionamento do nosso país. O nosso posicionamento do PSD é um posicionamento do lado das renováveis e não do lado do carvão e do carbono, como sabem também, e portanto é isso que vamos fazer. Até agora foi um caminho sem sucesso porque não conseguimos modernizar o tratado, como sabem, e como sabem até com mais detalhe na ponta da língua do que eu próprio. Até agora não conseguimos fazer e, portanto, teremos que seguir outras vias e parte disso será o debate que faremos aqui. Portanto, é assim que vamos para o debate.
e é assim que eu também vos deixo alguns segundos e vos deixo com agradecimentos renovados do trabalho que fazem, com estudos, enfim, todos os estudos que citaram, que possam ser também enviados do ponto de vista do investimento, de proteger os investimentos em renováveis. No fundo, nós vamos para o debate para proteger o renovável, é assim que queremos ir e, portanto, tudo o que nos possa ajudar a fundamentar essa posição é bem-vindo e penso que será também a posição da maioria do Parlamento português e, portanto, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora então a palavra ao Sr. Deputado do Chega, Bruno Nunes. Sr. Presidente, obrigado. Cumprimentar os peticionários, cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Eu não posso fazer a intervenção sem antes fazer um considerando. Vocês começaram a vossa intervenção por dizer que são um coletivo, que não estão afeto a nenhuma facção partidária. Mas de imediato fez uma conotação com extrema-direita no Parlamento Europeu e não existe extrema-direita na Europa porque é proibida. Poderá ser uma direita conservadora mais popular, mais radical, mas não existe extrema-direita. E, portanto, o grupo que se refere é o grupo ao qual o Partido Chega está afeto. Independentemente disso, nós temos o nosso posicionamento a nível nacional e temos uma posição bem clara, até porque defendemos a autodeterminação e a independência dos povos e, como tal, defendemos aquilo que é o nosso posicionamento a nível nacional. Nós temos um posicionamento de considerar que achamos que sim, que está na altura de revermos, pelo menos revisitarmos o tratado e voltarmos a olhar para o tratado. Existem questões, no entanto, que foi dado tanto como exemplo aquilo que está a acontecer em Espanha, o facto de Espanha sair, mas nós não queremos o caminho de Espanha. E um dos caminhos que Espanha adotou quando passámos por esta crise energética que tem vindo a ser agudizada depois da invasão por parte da Ucrânia, por parte da Rússia ao território ucraniano, o que nos apercebemos nos últimos meses foi a reabertura de centrais de carvão por parte de Espanha, que achamos que é intolerável, inclusive de acordo com aquilo que estava estabelecido dentro da União Europeia. No entanto, a insuficiência e insustentabilidade energética por parte de Espanha ditou em que o governo do PSOE em Espanha tomasse uma decisão de forma unilateral de reabertura de centrais de carvão que consideramos que não é o caminho e não será por aí que deve ser feito. Na questão energética nós temos o posicionamento claro de defender as renováveis, consideramos que é o caminho, consideramos que temos que olhar obviamente para esta situação, mas o nosso posicionamento é claro, não podemos rasgar o tratado, achamos no entanto que o devemos revisitar com alguma urgência, de forma a que a autodeterminação e a independência e a soberania dos Estados esteja salvaguardada. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do PCP, Eduardo Alves. Muito obrigado, Sra. Relatora. Cumprimento também os peticionários. Nós, de facto, já tivemos várias discussões sobre este assunto do Tratado de Carta de Energia. Registro que o PSD diz que está de acordo. No entanto, a última vez que houve uma votação não teve um sentido de voto favorável à saída deste tratado. Portanto, PS, PSD e Iniciativa Liberal votaram contra e o grupo parlamentar do PCP, junto com outros partidos, votou a favor daquela resolução, porque precisamente consideramos que os vários exemplos de tentativas de modificação do tratado, como foi aqui referido, já ficaram, como foi dito, num beco sem saída, não é? Portanto, já não há muito mais a fazer em relação a este tratado. Nós não esquecemos a história é importante, a origem deste tratado, que surge, como já aqui foi dito, no quadro da dissolução da União Soviética e de vários países socialistas, como forma de garantir investimentos nesses países, investimentos privados, e que contribui decisivamente para a formação das oligarquias. Hoje fala-se muito dos oligarcas, não só na Rússia como noutros países, os oligarcas que se foram formando nesse período terrível para os povos da ex-União Soviética e verdadeiramente desastroso, e essas oligarquias beneficiaram também do Tratado de Carta de Energia como uma garantia de que esses investimentos iam ficar garantidos e que não ia haver qualquer tipo de intervenção dos Estados nesses investimentos. Independentemente das políticas que sejam seguidas em cada país, aquilo que para nós é fundamental é que cada país deve ter a soberania de decidir qual a política energética que pretende. E, portanto, sujeitar-se a um tratado que tem significado, como tem chamado a atenção, procedimentos judiciais, indenizações milionárias para os setores energéticos, a partir de um tratado que dá essas garantias aos investidores e, portanto, retirando parcelas de soberania aos Estados nacionais, é verdadeiramente algo preocupante
porque estamos, no fundo, a falar de um tratado que procura proteger esses investimentos e, assim, garantir uma ideia que até foge um bocadinho ao nosso princípio constitucional de subordinação do poder económico ao poder político. Isso está na nossa Constituição, mas este tratado é um bocadinho ao contrário. O poder político passa a estar sujeito àquela que é a vontade e os investimentos do poder económico. Gostaríamos que, para terminar, nos pudessem dar alguns exemplos de indemnizações que tenham sido pagas por Estados a favor dessas multinacionais energéticas. Era importante nós termos esses exemplos. E gostaria também de perceber se da vossa parte existe alguma reflexão sobre a relação entre este processo do Tratado de Carta de Energia e a revisão do mercado energético europeu, que ficou muito aquém daquilo que se esperava. A lógica marginalista continua a imperar e continua a ser aquela que determina os preços da energia elétrica, e eu gostaria de saber se estes dois assuntos podem ser correlacionados ou não, na vossa opinião. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra à Sra. Deputada Inês de Sousa Real do PAN. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento não só os peticionários, mas as associações também aqui que representam, agradecendo pelo trabalho que têm desenvolvido e pelos conteúdos técnicos que têm aportado, não só aos diferentes projetos legislativos, mas também do ponto de vista das políticas públicas que têm sido desenvolvidas nestas matérias. Relativamente à matéria que aqui nos traz hoje em debate, este tratado tem uma particularidade. Quando foi aprovado em 1994, já estávamos no rescaldo do primeiro relatório do painel de especialistas do IPCC, que já na altura concluía que era a ação humana e, em particular, o contributo da energia de origem fóssil que estava a ter para o aquecimento global e, portanto, ouvido todo este tempo, continuarmos de facto a ter um tratado desta natureza que, no entender do PAN, e a nossa posição é muito clara em relação a esta matéria, pelo PAN, Portugal já deveria ter denunciado e saído deste tratado, portanto, não nos faz qualquer tipo de sentido que exista aqui uma sujeição dos governos à possibilidade que ele abre, nomeadamente em termos de litigância. No entanto, as iniciativas que temos apresentado têm sido rejeitadas, a última, inclusivamente, pelo PS e pelo PSD, onde se propunha um amplo debate e estudo sobre as consequências do tratado e qual o melhor caminho a prosseguir para que Portugal o denunciasse, sendo certo que Portugal corre o risco de se confrontar com o embaraço de ficar sozinho na subscrição do mesmo, tendo em conta que França, Espanha, como já aqui foi referida, a própria Holanda e até a Itália, que já foi tramitada judicialmente, já ter saído em 2017. Há de facto aqui até um entrave ao Acordo de Paris que este tratado pode constituir em matéria de objetivos, inclusivamente no contexto internacional mais alargado e os compromissos firmados de combate à crise climática e por isso mesmo o argumento de que a transição energética pode levar à necessidade de manutenção do tratado, no entender do PAN, não colhe. Devíamos nos concentrar sim no pacote de energia limpa para todos os europeus. Parece-nos que esse sim seria o caminho, que está mais orientado para um afastamento dos combustíveis fósseis, naquela que do ponto de vista nacional é a implementação da própria Lei de Bases do Clima, porque o tratado tem na verdade protegido investimentos do ponto de vista estrangeiro na energia que são muito preocupantes, e eu recordo que do ponto de vista da litigância falamos de mais de 51 mil milhões de euros que já foram arrecadados por parte das indústrias dos combustíveis fósseis que processaram os Estados que entregam este mesmo tratado pelo facto de quererem descarbonizar as suas economias e por quererem deixar de lado o combustível fóssil. A nossa posição é muito clara em relação a isto e, portanto, mais do que uma pergunta, queria agradecer de facto o vosso trabalho nesta dimensão. E eu depois irei ouvir a vossa segunda ronda. Eu tenho que estar na Comissão de Revisão Constitucional, terei que me ausentar, peço desculpa por não ficar aqui, mas terei o cuidado depois de ouvir aquilo que sejam ainda os vossos contributos em relação a esta matéria. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Então, fechando eu esta primeira ronda, dizer-vos para já que o que foi referido em termos dos projetos, quer do LIVRE, quer do PAN, que os senhores deputados já aqui referiram, naturalmente que à altura, ao momento em que esses projetos foram apresentados, ainda estava em curso a tentativa, a importante tentativa que foi aqui referida, de modernização do respectivo tratado e, portanto, os sentidos de voto de cada um dos partidos terá tido isso em conta, certamente, como é natural. Dizer-vos que para Portugal
não deixa de ser menos importante ser o depositário deste tratado e, portanto, tudo isso foi sempre levado em linha de conta quanto à posição nacional sobre esta temática. Dito isto, Portugal tem estado sempre alinhado com aquela que tem sido a abordagem comunitária, advogando a necessidade de modernização do tratado, porque todos consideramos que era urgente essa revisão para que ela estivesse de acordo com os atuais desígnios da política energética, dos princípios do Pacto Ecológico Europeu e de uma transição que se quer justa e, portanto, isso mesmo foi relevante enquanto da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia no primeiro semestre de 2021, em que isso esteve sempre em cima da mesa, porque consideramos que a persecução de estratégias que estejam definidas para dar cumprimento ao Acordo de Paris e aos roteiros para a neutralidade carbónica, Portugal quer estar na linha da frente e, portanto, definiu desde logo como prioridade a obtenção de essa modernização do tratado para que se pudesse enquadrar com aquela que é a política que se pretende atualmente. Chegados aqui, como muito bem referiram, e desde já dar-vos essa nota que elencaram de forma detalhada todo o processo e todos os passos que têm sido dados até agora e que no seguimento disso é verdade que até ao final do ano de 2022 houve esta tentativa de modernização do tratado. Chegados aqui e não existindo consenso entre os 27, portanto parece-nos que não resta outra opção se não avançarmos para essa saída coordenada e para seguir aquela que é a proposta do Parlamento Europeu e, portanto, cá estaremos para tentar dar seguimento a essa estratégia, que no fundo e tal como já foi aqui dito hoje, aquilo que se pretende é defender o ambiente, defender as energias renováveis e, portanto, não estar em linha com aquilo que não se pretende atualmente para o mundo e não apenas para o nosso país. Portanto, deixo-vos agora a possibilidade de uma última intervenção final, pedindo-vos também para não tentar passar os 10 minutos, podendo partilhar entre vocês da forma que melhor entenderem. Obrigada. Queria só referir o seguinte, que a plataforma plataforma para um comércio internacional justo, não é contra o comércio internacional. É bom que isto fique claro. Nós somos por um comércio de proximidade, somos por um comércio que põe as pessoas, fundamentalmente as pessoas à frente, as pessoas e o ambiente, ou o planeta, à frente dos lucros. Eu queria, antes de mais, saudar todos os deputados, saudar também a mudança de perspectiva. A plataforma Troca antecipava um pouco o insucesso do processo negocial por causa da sua própria arquitetura. Era necessário o consenso entre todos os países para fazer mudanças substanciais e nós achávamos previsível que não viesse a resultar, na medida em que qualquer país poderia bloquear mudanças mais profundas e alguns tinham uma economia muito dependente da exportação de combustíveis fósseis. Outro, o Japão, já tinha anunciado que não seria a favor de qualquer alteração. No entanto, independentemente dessa divergência quanto à probabilidade de sucesso, a verdade é que saudo o acordo que agora existe, que de facto o processo foi claramente insuficiente e, portanto, nesse aspecto sinto-me muito feliz com essa mudança de perspectiva e com essa abordagem. Em relação às preocupações que foram apresentadas em relação às energias renováveis, vale a pena reiterar exatamente esse ponto que eu já tinha referido, de como a tal nota de imprensa a dizer é tempo de acabar com o Tratado da Carta de Energia e de avançar com a transição energética europeia, que é uma nota de imprensa da Federação Europeia para as Energias Renováveis. E, portanto, realmente o abandono deste tratado vai reforçar e tornar mais competitivo e apelativo o investimento em energias renováveis e, portanto, vai favorecer a transição energética. Em relação às questões que foram colocadas sobre as indemnizações, além
da indemnização, do total de indemnizações aqui apresentado, um valor semelhante teve uma das indemnizações mais volumosas, que foi precisamente também de 50 mil milhões de euros. Portanto, estamos a falar, para termos comparativos, a intervenção da Troika em Portugal foram 80 mil milhões de euros. Portanto, dá para ver o impacto absolutamente devastador que algumas destas indemnizações podem ter nas perspectivas económicas de um país. No entanto, muito mais relevante do que as indemnizações efetivamente pagas são os casos de medidas que não avançam por causa da ameaça deste tipo de indemnizações. E nesse sentido eu não posso deixar de destacar a Lei ULO, porque tratava-se digamos, de um projeto de um projeto muito ambicioso de fim de exploração de combustíveis fósseis em França, e isto terminou com, o processo continuou com um conjunto de ameaças de recurso ao Tratado da Carta de Energia, e o ministro acabou por alterar a legislação de tal forma que sentiu que a legislação, na verdade, estava a ser contraproducente e a agravar o problema, de acordo com as suas próprias palavras, e ele acabou por se demitir e fez declarações precisamente nesse sentido, no sentido de dizer este tipo de acordo impede uma legislação séria e corajosa e adequada de combate às alterações climáticas. Portanto, foi, eu agora não estou a citar, mas posso aqui encontrar a citação exata se procurar, não a tenho de cor, portanto, mas foi muito claro e inequívoco na forma como atribuiu ao ISDS, a este mecanismo de justiça privada que se sobrepõe aos Estados, e ao Tratado da Carta de Energia em particular, que tinha sido também usado no contexto da Lei ULO, portanto, em apontar para este acordo precisamente um obstáculo muito significativo, um obstáculo determinante no combate às alterações climáticas. E nesse sentido, agora, sabendo que se está a negociar à escala europeia o que é que vai ser, no fundo, qual é que vai ser a posição da União Europeia em relação a este tratado, e já tendo havido um conjunto de países que abandonaram o tratado e outros países que continuam, Portugal está numa situação absolutamente peculiar e interessante, porque nós estamos numa balança que está tão equilibrada que é possível que a posição do nosso país a faça tender para um dos lados. E assim é possível que a posição do nosso país possa ter um impacto à escala europeia e mundial que dificilmente teria. E por isso eu acho que esta decisão, na verdade, é uma decisão tão ou mais importante do que todas as outras decisões sobre transição energética e combate às alterações climáticas ao longo desta legislatura. Trata-se de um momento absolutamente crucial em que se vai determinar o enquadramento energético e ambiental à escala europeia e, em certa medida, mundial. E, por isso, quero saudar a vontade de proteger o planeta portanto, e fazer com que o nosso país lidere ou tenha uma posição. Bom, não será a liderança porque já alguns abandonaram, mas que o nosso país tenha uma posição absolutamente determinante e crítica no combate às alterações climáticas à escala mundial. E não tenho mais a acrescentar. Eu queria só responder à questão que o Sr. Deputado Duarte Alves colocou sobre a possível relação entre o tratado e a saída do tratado e a questão também da reforma do mercado de eletricidade, em particular a questão do pagamento em regime marginalista, que de facto nós partilhamos da sua ideia de que essa reforma ficou bastante aquém. De qualquer maneira, nós não temos indicação de que haja relação entre as duas coisas, mas se eventualmente vir alguma relação entre essas duas coisas, gostaríamos de saber qual é que é essa relação que vê. Obrigado. Isto é sim.
Só para também dar uma ideia da problemática deste tratado, neste momento o tratado não está sequer alinhado, não só o Tribunal de Justiça da União Europeia, já repetidamente, no caso Acmea e no caso Comstroy, pôs bem claro que não há um alinhamento, que é ilegal haver casos de ISDS dentro dos países europeus, intra-europeus. Portanto, para além disso, este tratado não está sequer alinhado com as políticas de investimento estrangeiro europeu, europeias. E isso porque o próprio tratado ele outorga aos investidores privilégios absolutamente extraordinários, que nas legislações nacionais dos países e da legislação comunitária não são assegurados. E só para dar um exemplo, também em relação à pergunta que foi feita sobre os valores nós vamos deixar como material para vossa disponibilidade várias brochuras e informação, e uma delas é exatamente sobre os mitos que estão associados muitas vezes ao TCE, portanto isso não vamos entrar. Agora eu gostaria só para vos dar uma ideia, um dos grandes problemas dos privilégios atribuídos aos investidores estrangeiros é a chamada cláusula das expectativas legítimas. Portanto, tudo aquilo que os investidores consideram que no futuro poderiam vir a beneficiar pelo investimento que fizeram, entra no cálculo da indemnização que vai ser paga. E isto significa, por exemplo, no caso da Itália, que já saiu do TCE em 2016, mas que continua, porque não houve esse tal acordo em ter-se sujeita à cláusula de caducidade, que houve um investimento de cerca de 30 milhões e a Itália agora foi condenada, não quer dizer que vá pagar, porque isto, neste momento, as coisas ainda, mesmo os casos, os 50 casos contra a Espanha por causa da questão dos renováveis, e eu não quero deixar de dizer que se Portugal não foi sujeito a esse tipo de casos, foi porque houve um acordo que permitiu que a EDP, neste caso, e todos devem ter ouvido falar das rendas excessivas, não quero deixar de dizer isto porque isto é conhecido, que houve um acordo que permitiu um reembolso, digamos, porque a legislação foi no mesmo sentido, em Espanha e em Portugal. Portanto, foi no mesmo sentido e foi o mesmo problema em relação às renováveis. Foi a altura da Troika, em que os países não estavam capacitados realmente para continuar a subsidiar daquela forma. Ora, Portugal escolheu outro caminho, que não estou a avaliar a sua bondade, mas que pagámos. E isso é importante dizer. Bom, como se queira ver, não sei se a Espanha vai pagar realmente, porque isso está... Não, é que em Portugal já pagámos, a Espanha não sabemos, mas vamos ver. Isso é interessante ver o que é que vai acontecer. De qualquer maneira, que essa empresa que processou a Itália exigiu e conseguiu, nos tribunais arbitrais, que, como sabemos, têm imensos problemas, 7 vezes mais do que aquilo que investiu, portanto, devido a estas expectativas legítimas. E isto realmente, quer dizer, qualquer empresa média ou pequena não tem qualquer acesso a este tipo de mecanismo, não tem acesso... Na própria Alemanha, os investidores não têm direito a receber indemnização por expectativas legítimas, consideradas legítimas. Portanto, quer dizer, este tratado está completamente fora, é obsoleto, está completamente fora do horizonte atual e portanto, é fundamental e o nosso grande apelo é que Portugal seja um líder climático, seja um líder mesmo na persecução das políticas de investimento estrangeiro da Comunidade Europeia e de Portugal e, portanto, não só... Durante estas negociações, as próximas vão ser no dia 18 e 19, tanto quanto nós sabemos, isto é tudo mantido muito em segredo, mas de abril é a próxima reunião onde será provavelmente falado, e era fundamental que Portugal
antes disso, anunciasse o seu posicionamento e a sua vontade de sair do Tratado da Carta de Energia. Esperamos contar com o vosso apoio, é tudo o que nos resta fazer. Para finalizar, gostaríamos de convidar os deputados que se identificam com esta situação da saída de Portugal do TCE, que tirassem uma fotografia connosco e com a bandeira que nós usamos, que é o Exit TCE. Fica o convite, agora no final mesmo já da sessão. Obrigada. Muito obrigada. A partir daqui irá ser elaborado o relatório da respectiva petição, o qual vos será dado certamente conhecimento. Agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade por estar aqui. Pedir, tal como foi solicitado, que partilhem connosco qualquer informação que tenham. Já sei que trazem aí também já alguma documentação que irei pedir depois então que seja partilhada pelos diferentes grupos, e alguma coisa que tenham podem sempre enviar-nos por e-mail e fazer-nos chegar, e agradecer mais uma vez a vossa presença. Muito obrigada. Obrigado.